Cara telespectadora, caro telespectador, este vídeo é para empregados de estatais, empregados públicos que estão aposentados, que querem se aposentar, estão em vias de se aposentar ou que em breve vão se aposentar. Também é para advogados desses setores. O Supremo Tribunal Federal acaba de julgar o tema 606 e eu recebi várias mensagens de colegas advogados pedindo orientação, mensagens de meus clientes também, pedindo informações e de pessoas que assistem o nosso canal. Então, para todas essas pessoas, eu resolvi gravar logo esse vídeo, tá? O tema 606, que o Supremo Tribunal Federal julgou nesta noite, ele trata deste assunto. E eu vou responder aqui, basicamente, a 4 questões que de imediata, certo? Certamente vão surgir outras, eu já pude verificar que vão surgir outras, mas eu vou abordar 4 questões. A primeira questão vou ser bem sucinto, justiça do trabalho ou justiça comum. Esse tema é para você, principalmente para você que é advogado, qual é a competência para tratar dessa questão? O tema 606, a decisão trata sobre isso. O segundo tema é sobre se é possível o empregado que se aposenta voluntariamente ser dispensado, ser demitido pela empresa, né? Pela empresa pública ou pela sociedade da economia mista. Tá? O segundo tema é a separação que a decisão vai fazer. Na verdade, o segundo tema ele já é o centro da nossa discussão, mas tem uma separação que é muito importante, que é sobre, antes da emenda 103 de 2019, e depois, não é? Quais seriam as regras nessas condições e o que é que se entende por se aposentar antes ou se aposentar depois, principalmente. Esse tema é muito importante, eu vou abordar. E, por fim, uma outra discussão que eu vou fazer sobre a própria inconstitucionalidade, na minha opinião, desse artigo 37 do parágrafo 14. Esse aí, ao final, interessa mais aos advogados, os anteriores interessam mais, o 2 e o 3 interessam ao segurado, e o 4 interessa a advogado e a quem é empregado público. Então, vamos lá. Primeira questão, sendo bem sucinto. O STF entendeu que o processo para reintegrar o empregado público que é demitido de uma estatal é a justiça comum e não a justiça do trabalho, porque é ilegal o ato, né? Está se analisando um ato administrativo ilegal e por isso não se está analisando o vínculo trabalhista. Justiça comum, não ir para a justiça do trabalho. Segunda questão, é possível, pelo fato, e aqui tem uma sutileza, tá? Eu vou articular essa questão com o tema 709. Muito importante observar isso. É possível um empregado se aposentar e ser demitido? O entendimento do STF é que não. Bom, na verdade, o entendimento é o seguinte: se ele não é vinculado ao regime geral, pode. Se ele é vinculado ao regime geral, eu vou dizer que depende, tá? Você não vai ver assim no texto, mas eu estou procurando ser o mais didático possível. Bom, raramente você vai encontrar empregados públicos que não são vinculados ao regime geral, ao INSS, tá? Que são vinculados ao regime próprio. Como eu já vi alguns municípios que têm situações dessa, eu presumo que o STF não errou no seu julgamento e que está tratando dessas situações. Empregados públicos que são empregados de municípios, não é, que não adotaram regime jurídico único e, consequentemente, os seus servidores não são estatutários. E, consequentemente, eu estou supondo que quando ele diz quem é vinculado ao regime geral não deve ser demitido, o empregado público, todo ele é vinculado ao regime geral. Mas eu estou supondo que ele está usando essa redundância porque ele está dizendo que o empregado público de município
que não contribui para o regime geral, que é vinculado ao regime próprio, que eu nunca vi também, não é? Mas vamos dar esse crédito ao Supremo Tribunal Federal, porque existem muitas realidades nacionais. Esse tem que ser desligado de imediato. Agora, e o empregado que é vinculado ao regime geral? Essa é a pergunta mais importante. Ele diz assim: se o empregado se aposentou após a emenda constitucional número 103 de 2019, ele pode ser desligado, porque aí se aplica o artigo 37, parágrafo 14, que diz expressamente isso. O empregado que usar tempo do regime geral e se aposentar, tempo de regime próprio e ou regime geral e se aposentar, terá o vínculo extinto. O que o Supremo Tribunal Federal diz é que quem se aposentar antes está protegido. Quem se aposentar depois será demitido, tá? Terá o vínculo extinto. Aí vem a pergunta. Tudo bem, tem gente que já se aposentou antes, requereu, o INSS concedeu. Mas e se a pessoa requereu antes e o INSS só concedeu depois? Porque teve a tramitação, ou foi um dia antes que a pessoa requereu e o INSS concedeu alguns dias depois, ou o INSS negou e a pessoa recorreu, ou ainda a pessoa requereu, ingressou com um processo judicial e a concessão só veio a acontecer posteriormente. Bom, neste caso, não é, o meu entendimento, seguindo toda a história, tá? Eu ainda vou cascavelhar mais a decisão, discutir com alguns colegas, talvez eu traga, inclusive, este tema aqui para o canal nos momentos, mas toda a história da Previdência entende que, nesse caso aí, o que importa é a data da concessão, tá? É a data da concessão. Eu acho que, inclusive, deveria importar a data do cumprimento dos requisitos. Isso aí talvez vai ser pano para uma nova polêmica, tá? Uma nova polêmica, mas eu não vou falar disso para não misturar aqui a cabeça de vocês. Mas, então, se você requereu antes e o INSS concedeu depois de 13 de dezembro de 2019, a data da publicação, ou se você... Há os que entendem que é 12, mas eu considero 13. Ou se você requereu antes, houve um processo judicial e o INSS, isso você só ganhou depois e teve a implantação depois, mas a concessão é retroativa às regras daquela época. Então, toda a história da Previdência, das normas, das emendas, respeitam essa condição e do que eu vi, está muito claro que, então, quem está se aposentando hoje, implantando, não está se aposentando hoje rigorosamente, está implantando o benefício hoje, mas com requerimento anterior à publicação da emenda da reforma da Previdência, a emenda 103, não cabe nessa situação de estar exposto à demissão. E aí agora tem uma questão que é delicada, tá? A questão delicada é, e aquelas pessoas que se aposentam pela especial, essa decisão tem alguma coisa a ver? Infelizmente, a resposta é não, tá? Quem se aposenta pela especial segue o critério do tema 709. Então, o que o STF está julgando agora é a aposentadoria comum, tá? O tema 709 indica que o empregado ele poderá escolher entre suspender o benefício, não é? Ou sair da área de risco. E aí tem toda uma polêmica, tem várias realidades específicas que aqui eu não vou poder abordar, sob pena do vídeo ficar muito longo. Mas então, recapitulando, temos aqui a emenda 20. Opa, a emenda 103. É tanta reforma que, né, começou com a emenda 20. Emenda 103 de 2019. Antes da emenda,
antes da emenda, aposentou ou requereu, se aposenta e não será demitido por isso, tá? Depois da emenda, requereu, será demitido por isso. Lembro que eu tenho a posição contrária, mas isso eu vou falar lá no final do vídeo. Vamos dizer o que o STF está definindo até agora. Para quem requereu depois, pouco importa o tipo de aposentadoria, o STF está deixando a deixa aí para que a pessoa realmente seja desligada. Para quem requereu antes, se é comum, tranquilo, se é especial, tem que atentar, tem que prestar atenção para o tema 709 e tomar suas decisões com base também no tema 709. Colega advogado, fica atento a esse detalhe, tá? Na hora de orientar o teu cliente, atento a combinar esses dois entendimentos. Bom, dito isto, feitos esses esclarecimentos, agora eu vou conversar com você que não requereu aposentadoria, você que ainda nem se aposentou e talvez nem cumpriu os requisitos. O artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal diz que o empregado público do regime geral, dentre outros, né, eu estou procurando ser didático, o empregado público que se aposenta tem o benefício desligado. Do que eu vi, o STF não enfrentou isso de forma detalhada, não é? Mas ele já deixou uma deixa que prejudica uma batalha. E a batalha, no meu entendimento, é o seguinte: falta isonomia. Veja, o empregado de uma empresa privada, ele está contribuindo exatamente igual ao empregado do estatal. Por que é que quando o da estatal se aposenta, perde o emprego? Não é? Qual o motivo? Ora, as regras são as mesmas, as contribuições são as mesmas, ele paga a mesma coisa e o equilíbrio atuarial só existe para o interesse do poder público, da Previdência. Só existe equilíbrio atuarial na hora de aumentar a contribuição, aumentar, e na hora de usar o equilíbrio atuarial como critério para definir se o benefício é justo. Qual a diferença que existe entre o empregado público que contribui com o mesmo valor do empregado privado para que justifique, quando ele se aposentar, ser punido com a perda do emprego? Não existe, né? Então, eu acho que, e aí conclamo os advogados a lutarem, se ainda for possível, se essa decisão não fechar a porta primeiro, a estudarmos juntos, né? A trocarmos ideias. Segundo, se for viável, nós lutarmos para considerar a inconstitucionalidade da norma constitucional do artigo 37, parágrafo 14, que diz que o empregado público deve ser desligado. Essa é uma luta a mais, foge um pouco ao foco deste nosso vídeo. Em breve no canal eu posso retornar. Vou aqui pedir a você que curta, compartilhe esse vídeo, faça com que outras pessoas tenham acesso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que a gente possa te manter sempre bem informado, tá bom? Boa noite e até breve.